Na eletrostática, uma das maiores dificuldades que os alunos têm, se não a maior, é saber lidar com as unidades de medida e suas variações. Para a gente entender isso, vamos começar com a seguinte ideia. Se aqui o canal tem 16k de inscritos, quantos inscritos o canal tem? 16 mil. A gente entende que o K, na prática, ele está ocultando uma informação. O canal não tem 16 inscritos. O K, ele está ocultando a informação de que essa medida está já na casa do milhar. Ou seja, o K está ocultando aqui, na prática, 2, 3 zeros, que seria 16 mil. Vocês entenderam? Então a gente costuma utilizar letras para poder simplificar números, e esse é o ponto. Por exemplo, quando eu tenho aqui um canal muito grande, que tenha milhões de seguidores, ele vai ter 2,4 M. Esse M aqui é o quê? De mega, não é de milhão. Porque se fosse a ideia de usar a letra M porque milhão, aqui também deveria ser a letra M de 1000, certo? Mas o que a gente está usando aqui na prática é a notação da ciência. Na ciência, para a gente esconder 3 zeros, a gente utiliza a letra K. E para a gente esconder aqui o que seria mais 6 zeros, né? Tem um zero, seriam aqui, mais um zero aqui, outro zero, mais outros zeros aqui, que seria 6 zeros, a gente utiliza a letra M de mega. E esse K é de quilo. Então, quando eu falo que eu tenho 16k de seguidores ou de inscritos, eu estou falando que eu tenho 16 quilo seguidores. E isso não é tão estranho quando a gente começar a analisar as outras unidades. Só para ficar mais claro, imagine que eu tenho a seguinte, ó, tenho a medida de 1 metro, tá aqui, ó, aqui tem mais ou menos 1 metro. E eu tenho a medida de 1 quilômetro. 1 metro é a mesma coisa que 1 quilômetro? Não, mas perceba que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho M e aqui eu também tenho M. A única diferença é essa letra K. O que essa letra K está escondendo? A letra K está escondendo este número aqui, 10 elevado a 3, tá? Só que 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Quando você fizer essa conta, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. 1000 vezes 1, no final a gente vai ter aqui um valor 1000. Então, na prática, o que o K está fazendo é escondendo esses 3 zeros. Eu posso esconder esses 3 zeros, não escrever ele, e no lugar dele eu colocar um K. Então, eu vou ter 1 quilômetro. Ok? Então, seguindo essa ideia, a gente tem que saber que existem outras letras, tá? E mais na prática aqui, na eletrostática, no terceiro ano, vão ter duas que vão ser muito importantes pra gente. Mas antes da gente só fazer uma revisão geral, tá? Então a gente tem aqui, o metro é minha unidade base e aqui tem as suas variações. Então, por exemplo, essa daqui se chama decâmetro, essa aqui é hectômetro e essa aqui a gente usa bastante, quilômetro. O quilômetro. O K aqui, de quilômetro, a gente chama quilômetro. Bem, não é comum a gente usar essas duas, essa a gente usa bastante no nosso dia a dia. Isso é quando eu tenho números muito grandes. Vem para cá, são os da direita. Esses da esquerda é quando eu tenho números muito pequenos. Então, menor que o metro, eu tenho o decímetro, eu tenho o centímetro, a gente usa bastante, e a gente também tem o milímetro, que a gente usa bastante. Ah, mas isso só se aplica a metro? Não, se aplica a qualquer grandeza, qualquer unidade, ok? Que vai ser o seguinte, olha só, vou pegar uma que também é bastante conhecida, que a gente já conhece aqui, que é o grama, grama de massa. Você vai lá no mercado e pede 200 gramas de alguma coisa, de carne, de queijo, a gente utiliza grama, certo? Só que existem as variações do grama. Por exemplo, existe o DAG, o DAG, que seria decagrama, hectograma. A gente não usa muito, mas esse a gente utiliza muito, o KG. Que unidade é essa? É o quilograma. Quilômetro. Quilograma. Olha o K aqui, esse K é de quilo, beleza? Para cá tem o decigrama, o centigrama, que a gente não usa muito, mas tem o miligrama. O MG, o miligrama também é muito comum lá quando você vai comprar remédio. Dipirona de 1 miligrama. Milímetro, miligrama. Beleza? Uma outra grandeza aqui, só para exemplificar, que a gente pode utilizar também, é o litro de volume. 1 litro, 2 litros. Então tem o decalitro, a gente não usa muito. O hectolitro a gente não utiliza muito. O quilolitro também a gente não utiliza muito, não é muito comum. Mas o decilitro não, o centilitro não, mas esse aqui a gente utiliza bastante. O ml, certo? Que é o mililitro, miligrama, milímetro.
que a gente chama de milímetro. Vocês entenderam? Que na prática a gente está utilizando essas letras aqui quando os números ficam muito grandes ou muito pequenos, isso independente do que a gente está medindo. Eu estou medindo aqui distância, aqui eu estou medindo massa, aqui eu estou medindo litros, e eu posso usar o K, posso usar o C, posso usar o D para esconder. E a gente já tem um padrão definido, tá? Esse é o ponto. Existe um padrão definido. O K, ele está escondendo 3 zeros. Então, olha só, se eu tiver 1.000 metros, né? Tenho metro, com 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Eu tenho grama, com 1.000 gramas eu tenho 1 quilograma. Beleza? Com isso em mente, o que é importante a gente saber? Que não existe só essas letras, porque as letras que interessam para a gente agora no terceiro ano não está nessa tabela, tá? Existem ainda outras que vão importar para a gente. Mais precisamente, as que vão importar para a gente não é essa, não é essa. É essa aqui, tá? Que está 3 abaixo do mili. Não é essa, não é essa, é essa aqui, que está mais 3 abaixo da que a gente já queria, do que a gente também estava querendo. Então, no caso, a gente vai precisar dessa daqui, que é a micro, que é representado por essa letra. O micro, ele é tipo um U, tá? Ele lembra um U estilizado. Você desenha um U, sei lá, um U assim e puxa uma perninha. É uma letra grega, tá? Vocês vão ver que sempre que aparecer micro é uma letra um pouquinho diferente do padrão. E tem, menor que o micro, tem o nano. O nano é a letra N, tá? De nanotecnologia. Com isso em mente, o que importa para a gente saber é o seguinte. Toda vez que eu fizer conta, eu te dei lá uma medida, tá? Digamos que eu estou pedindo para que você calcule lá. Some 7 metros mais 4 quilômetros mais 3 decâmetros mais 20 centímetros mais 200 milímetros mais... Estou pedindo para você somar tudo isso. E aí você não pode simplesmente pegar 7 metros e somar com 3 quilômetros. Não faz sentido essa conta. 7 metros mais 3 quilômetros. 7 mais 3, 10. 10 metros ou 10 quilômetros? Isso está totalmente errado. O que a gente precisa fazer? Vai escrever tudo em metro. Então, quando eu tenho uma coisa escrita em quilômetro, para eu escrever em metro, basta eu revelar o K. E aí eu automaticamente já tenho o negócio em metro. Então, se eu tenho aqui, ó, 27... Tá falhando aqui? Se eu tiver aqui, ó, 27 quilômetros, beleza? Tá aqui a minha medida. Se eu tenho uma coisa, 27 quilômetros, se eu quero transformar isso em metro, basta eu escrever 27, o K representa um 10 elevado a 3, então é vezes 10 elevado a 3 metros. Desfiz do K, transformei em 10 a 3, já está em metro. Então é isso aqui que eu vou colocar lá. Eu posso colocar dessa maneira, 27 vezes 10 a 3, ou eu posso colocar o 10 a 3, vai dar 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Vezes 27, eu posso também escrever dessa maneira, 27.000, ok? Mas o que interessa pra gente, o que é mais interessante a gente fazer, não é escrever 27.000, e sim 27 vezes 10 a 3. Ah, por que, professor? É mais fácil trabalhar com 27.000. Lembra que eu falei que as duas letras que a gente vai precisar não estavam na lista? Não está nessa lista ainda, eu vou apresentar elas. É porque o K é só 3 zerinhos, ok? Tem um mega, que seriam 6 zeros. Tem um giga, que seriam 9 zeros. Aí tu vai colocar 9 zeros? Não, tu vai colocar 10 elevado a 9. Vocês entenderam? Então, aí entra as letrinhas que interessam pra gente. As duas, que são essas aqui, ó. É o micro, que é aquela letrinha que eu falei que ela é um pouquinho estranha, e o nano, tá? Representado pela letra N. O micro, ele vai esconder um 10 a menos 6. Sempre que for 10 elevado a um número negativo, quer dizer que esse número, o número final é um número bem pequenininho. Então, quando eu falo de micro, eu estou falando de uma coisa bem pequenininha. Quando eu falo de nano, eu estou falando de uma coisa ainda menor. Vocês entenderam? Além desses dois aqui, que não estavam na lista, só esses aqui, só por curiosidade, não tem na eletrostática, mas por curiosidade, existe uma emissão de mega, que a gente falou bem no início lá, que é de milhão, né? Parece milhão, mas não é. O mega é 10 a 6. Aí depois do mega tem o giga. Depois do giga tem o tera, tá? E aí a gente começa a lembrar da informática, porque na informática a gente tem coisas que são medidas em kilobyte. Acima do kilobyte, mais que o kilobyte é o megabyte. Mais que o megabyte é o gigabyte. E mais que gigabyte é o terabyte. Lá na informática, esse M, no lugar desse M, a gente tem o byte, que é a unidade de medida lá da informática. Beleza? Agora vamos para o que nos interessa aqui, ó. Que é o seguinte.
Todas essas medidas aqui, você pode pensar em Coulomb. Na eletrostática, a gente está falando de carga. É a medida de carga que vai ser o problema. A gente não vai medir metro, a gente vai medir carga. E aí, na hora de medir carga, pensa tudo que a gente falou aqui, ó, quilocoulomb, hectocoulomb, decacoulomb, tudo coulomb. Mas o que vai importar para a gente vai ser esses dois aqui, microcoulomb e nanocoulomb. Isso vai estar em quase todas as questões que a gente resolver, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai usar a lei de Coulomb para calcular força elétrica e tudo mais. O que interessa saber é o seguinte: imagina que eu tenho um objeto, tá? Esse objeto eu vou, esfrego ele e deixo ele positivo. Ele vai ter uma carga aqui, certo? Aí eu tenho um outro objeto, eu esfrego ele e ele vai ficar negativo. Ele vai ter também uma carga aqui. Esse aqui vai ser Q2 e aqui eu vou ter Q1 e Q2, beleza? Lá na lei de Coulomb, a gente em algum momento vai precisar multiplicar o Q1 vezes o Q2. E agora presta atenção. Q1 vezes Q2 é uma multiplicação simples? Depende. Por quê? Aí eu vou informar para você o seguinte, ó. Esse aqui, Q1, ele é dado, Q1 vale 4 microcoulomb. Olha o detalhe, olha o micro aqui, aquele Mzinho estranho, né? Aquele tipo 1, microcoulomb. O Q2, vamos dizer que os dois é positivo, tá? Eu coloquei de cores diferentes, a gente está acostumado a usar o azul para negativo, mas vamos dizer que os dois é positivo, para não dar problema aqui nessa conta. O Q2, ele vai ser de 3 nanocoulomb. Hipoteticamente, se eu preciso multiplicar o Q1 vezes o Q2, como que ficaria essa conta? É só pegar o 4 e multiplicar pelo 3? Não. Quando a gente vai fazer essa conta, a gente tem que desfazer o que o micro está escondendo e o que o nano está escondendo. O que o micro está escondendo? 10 a menos 6. O que o nano está escondendo? 10 a menos 9. E aí, quando a gente for fazer essa conta, tá? Essa conta vai ficar mais ou menos assim, ó. O Q1 vezes Q2. Só que o Q1 vai ser o quê? Q1 é 4 vezes... Deixa eu botar um padrão que a gente está acostumado aqui no ensino médio. Vai ser 4 vezes... Peraí, só 4 não. Tem um micro aqui. E o micro está escondendo o quê? Um 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Aí isso é o Q1 vezes... Agora o Q2. O Q2 é 3 nanocoulomb. Então é 3 vezes 10... Peraí, o nano é menos 9. 10 a menos 9. Ok? Bem, agora eu vou multiplicar essas duas coisas. Lembrando, aqui é a multiplicação, tudo aqui é multiplicação, então a ordem não importa. Eu vou fazer o 4 vezes 3, vai dar 12. Até aí tranquilo. Vezes, agora eu tenho o 10 elevado a menos 6 vezes o 10 elevado a menos 9. Isso vai dar 10, repete a base, né? A base vale 10 e soma os expoentes. Menos 6 mais menos 9 vai dar menos 15. Então, a resposta final é essa aqui, ó. Não é simplesmente pegar o 4 e multiplicar com 3 e dar 12. Se fosse uma questão de múltipla escolha, ia estar lá, letra A, 12. É 12 coulomb a resposta? Tá, esqueci de colocar a unidade ali. É 12 coulomb a resposta? Não. A resposta é 12 vezes 10 a menos 15 coulomb, tá? E lá na lei de Coulomb, na nossa próxima aula, a gente vai precisar sim multiplicar o Q1 vezes o Q2. E eventualmente o Q1 vai ser micro e o Q2 vai ser nano, ou os dois podem ser micro, pode ter um 10 a menos 6 aqui, um 10 a menos 6 aqui e no final ter um 10 a menos 12. Tá? Então é importante a gente entender que para a gente trabalhar com essas unidades de medida, micro e nano, não é difícil. É só na hora da conta você colocar o seu correspondente. No lugar do micro você usa 10 a menos 6, no lugar do nano você usa 10 a menos 9, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.